Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal João Augusto Cura, quem vos fala. Se você é um cara inteligente e já segue a gente no Instagram, inclusive o link está na descrição, você viu que eu postei lá no Instagram que a nossa amiga DC está planejando fazer um spin-off da série das minhas aventuras do Superman. Nessa série, apareceu recentemente uma participação de uma menininha que é muito fã da Supergirl, né, da Supergirl ali, e essa menininha foi apresentada pra gente como Jessica Cruz. Então é uma criança que apareceu ali num programa de entrevista. Só que para quem é mais fã de quadrinhos, para quem conhece mais, sabe que Jessica Cruz viria a se tornar uma lanterna verde muito poderosa e renomada dentro da ordem ali dos Lanternas Verdes. Então vai ter um spin-off da Jessica Cruz como Lanterna Verde, que seria Minhas Aventuras como uma Lanterna Verde, que é justamente naquele mesmo universo do Superman, naquela mesma pegada, com o mesmo estilo de animação. E esse spin-off já foi confirmado. Mas, como o spin-off já foi confirmado, vai acontecer, a DC já está produzindo, eu pensei em trazer para vocês aqui a história da personagem Jessica Cruz. Porque talvez você não a conheça e só tenha visto ela naquela participação ali no universo do Superman e não tenha entendido quem ela é ou a importância dela dentro do universo da DC. Então, bora pro vídeo. Jessica Cruz é uma humana que sofre de transtorno de ansiedade. Ela tem crises de ansiedade, crises de pânico, esse tipo de coisa. Quem sabe, quem sofre com esse tipo de coisa, como eu mesmo, sabe que isso é uma coisa séria. Então ela sofre desse tipo de transtorno e isso afeta ali o humor dela. Ela se sente muitas vezes insegura, incompetente para certos tipos de tarefa. E a primeira vez que ela foi recrutada não foi diretamente pela tropa dos Lanterna Verde. Isso mesmo, não foi a tropa dos Lanterna Verde que começou a recrutá-la. O anel energético que caiu na terra dela, que caiu na mão dela, foi o anel de Voltum. O anel de Voltum é um anel de energia similar ao anel dos Lanterna Verde, mas ele não é da tropa dos Lanterna Verde e não é movido por esperança. O anel de Voltrum é movido por outra força. O anel de Voltrum ele parece muito com o anel de Lanterna Verde. Ele é verde, inclusive. A cor dele é um verde. Só que ele tem uns espinhos, tá vendo? Na base. E quando ele escolhe um hospedeiro, ele se fixa a esse hospedeiro e se prende a ele. De forma a esses espinhos perfurarem a carne mesmo do hospedeiro para que ficassem presos. E aí que começa o truque. O anel dá poderes similares aos anéis de Lanterna Verde, ou seja, construtos de energia, assim como o próprio anel de Lanterna, só que ele não se alimenta de força de vontade, nem tampouco de esperança. O anel de Voltrum, ele absorve, ou é, ele se alimenta de medo, e se alimenta de ansiedade, se alimenta de pânico, ele se alimenta de sentimentos humanos, sentimentos negativos. Ele se alimenta da química que o corpo gera ao ter esses sentimentos negativos. Então, alguém como Jessica Cruz, para ele, era um prato cheio. Ele se prendeu a ela porque foi atraído pelas crises de ansiedade e pânico que ela tinha. Então, ele se prendeu a ela e, realmente, ele a atormentou por bastante tempo. Quando ela ainda estava sendo usada pelo anel de Voltrum, em uma dessas crises dela, enquanto o anel gerava uma imensa capacidade de energia e ela ficava presa no epicentro com uma crise de pânico e ansiedade bem forte, foi o nosso amigo o morcego, o Batman, quem literalmente entrou naquele vórtice de energia e acalmou ela, consolou ela e fez ela entender que ela poderia ser mais forte do que a própria crise de pânico, do que a própria ansiedade, do que as próprias mazelas que a incomodavam. Então, com a ajuda do Batman, com a ajuda do Batman, ela conseguiu se libertar da influência do Anel de Voltrum. Depois de verem que ela era incrivelmente capaz de lidar com o Anel de Voltrum e de subjugar o próprio Anel, mesmo tendo suas próprias limitações por causa das crises de ansiedade e crise de pânico, a tropa dos Lanterna Verde, os Guardiões do Universo, mandaram a ela um anel porque entenderam que ela tinha capacidades, que ela era digna, que ela conseguia portar o anel da tropa dos Lanterna Verde. E a partir de então ela começou o seu treinamento como lanterna.
O instrutor de combate dela foi o Lanterna Verde também, humano, conhecido como Guy Gardner. Foi o Guy Gardner quem treinou ela em combate no uso do Anel de Energia. Outros treinadores dela foram o Hal Jordan, que também a treinou, ali no estilo de patrulha, nas regras e tudo mais. E uma outra pessoa que ela já estava familiarizada, que já tinha ajudado ela, embora não seja membro dos Lanterna Verde, que também ajudou ela a lidar com as próprias crises de pânico, os próprios medos e as próprias ansiedades, foi o próprio Batman, que a treinou a tentar controlar, ou pelo menos reprimir, as próprias crises. Porque você sabe que quem tem crise de pânico, quem tem crise de ansiedade, não é uma coisa que você sara, você apenas controla, você convive com isso. Então o Batman ajudou ela a tentar conviver melhor com isso. Enquanto o Guy Gardner e o Hal Jordan faziam a parte da tropa dos Lanterna Verde. Jessica Cruz é considerada uma das Lanternas Verdes mais poderosas ao usar um anel de poder na tropa dos Lanterna Verde. Seus construtos são tão bem construídos que rivalizam com os de John Stewart. Lembrando que John Stewart, além de militar, foi um engenheiro. Então os construtos dele são muito bem feitos. E os construtos da Jessica Jones rivalizam com ele em nível de detalhes e resistência, de tão bons que ela faz. Outra coisa que a torna incrivelmente poderosa, ela é capaz de projetar múltiplos construtos sem muito esforço. A imaginação dela é bem ampla. Ela consegue projetar múltiplos construtos sem muito esforço. Sem muito esforço mesmo, com uma forma muito rápida. Outra coisa que a torna muito poderosa, a sua própria ansiedade. Peraí, João, mas ansiedade? É, a ansiedade. Pera que eu explico. Durante suas crises de ansiedade ou crises de pânico, Jessica Cruz constantemente se vê a si mesma como incapaz, indigna de usar o anel de lanterna verde. E isso faz com que o princípio fundamental dos lanterna, que é a esperança, a força de vontade, comece a falhar. Então o anel dela começa a falhar. Porque se ela duvida de si mesma, o anel não consegue responder. Então ela não consegue gerar construtos. Então toda vez que ela põe o anel e usa o anel, e eu disse que ela usa de uma forma magistral, ela usa uma enorme quantidade de força de vontade, porque ela tem que usar força de vontade não só para gerar os construtos, mas para superar a sua própria crise de pânico, a sua própria crise de ansiedade, antes mesmo de gerar um construto. Porque ela duvida de si mesma o tempo todo. Ela se considera indigna, incapaz. Ela cria situações ali. Quem tem crise de ansiedade, quem tem crise de pânico, sabe disso. Você cria situações que ainda não existiram, tem preocupações com eventos que não aconteceram, e isso acontece com ela. Por causa disso, é mais difícil para ela gerar os construtos, mas ainda assim ela consegue gerar construtos com extrema eficácia. Isso quer dizer que ela tem uma força de vontade enorme, porque ela tem uma força de vontade tão grande que ela consegue suprimir as suas próprias crises e, vamos dizer assim, titubear as suas próprias complicações psicológicas. Antes de gerar qualquer construto, antes de solidificar qualquer pensamento, antes de imaginar qualquer coisa, antes de lutar contra qualquer inimigo, seja um inimigo galáctico ou não, ela tem que lutar primeiramente com o seu próprio psicológico, com suas próprias limitações psicológicas. E quem tem crise de pânico e crise de ansiedade, como eu tenho, sabe o qual difícil é quando a gente tem essas crises. Então, assim, ela constantemente tem que lutar primeiramente com o cérebro dela, com a mente dela, para depois conseguir lidar com o inimigo à sua frente. Então, a força de vontade que ela tem é imensurável. Os próprios guardiões citam ela como uma das lanternas com maior força de vontade da tropa. Apesar de ser uma das policiais de patrulha do setor da Terra, a gente sabe disso porque ela é uma terráquea, ela é constantemente enviada para missões espaciais. Curiosidade, ela é extremamente excelente em missões espaciais, porque ela não depende de um fator ambiental. Ela não precisa estar no ambiente em que ela conheça. Ela não precisa estar na vizinhança, ela não precisa estar em um ambiente que ela conheça. Ela literalmente aprendeu com os treinamentos do Guy Gardner e do Hal Jordan, e até do próprio Batman, a tirar o melhor do ambiente em que ela se encontra. Então, mesmo que ela vá para o espaço, ela vai tirar a melhor performance do ambiente. Então, eles mandam ela como patrulheira espacial porque ela é excepcional no que faz. Ela consegue literalmente patrulhar o espaço em altíssima velocidade e conseguir também gerar construtos muito bons, porque ela é muito boa, ela é imaginativa, o que é muito bom para uma Lanterna Verde. Além do que, ela tem o treinamento com esses três indivíduos que eu falei,
que são o Guy Gardner, o Hal Jordan e o próprio Batman. São os 3 professores que ela teve. E eles o ensinaram a não só manipular o anel, mas a tirar também o melhor proveito do ambiente e da situação onde ela está. Então isso torna ela uma combatente extremamente eficaz, ainda que seja no vácuo do espaço. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Amanhã a gente volta com outro vídeo aqui do canal. Espero que tenha esclarecido todas as dúvidas sobre a jornada de evolução e de recrutamento da Jessica Jones da Jessica Cruz, desculpa. E, sinceramente, eu espero muito que contem uma história dela de criação e citem esse anel de Voltron, citem a criação das HQs, né? Usem as HQs como referência, porque eu queria muito ver a participação do Batman e a influência que ele teve também.